1º de setembro, dia de Santa Beatriz da Silva. Beatriz da Silva, fundadora das monjas concepcionistas, é uma das glórias da nobre estirpe celebrada em Os Lusíades, por Luís de Camões. Nasceu em Ceuta, praça forte portuguesa ao norte da África, onde o pai era comandante, em 1424, e faleceu em Toledo, Espanha, aos 66 anos. Ainda pequena, transferiu-se com a família para Campo Maior, em Portugal, e na flor dos 20 anos foi enviada à corte da Espanha como dama de honra de Dona Isabel, esposa do rei João II de Castela. Aí começou seu calvário. Sendo, como se afirma, de invulgar formosura, começou a ser cobiçada por alguns nobres da corte, suscitando inveja inclusive da própria rainha, o que constituiu um verdadeiro sofrimento para ela. Uma corte, naquele século, era ambiente de luxo e vaidade, de ciúmes e frivolidades, ao lado de intrigas e paixões. A rainha, dominada por uma mistura de ciúme e de inveja, chegou a tramar contra a vida de Beatriz. Fechou-a num caixão por 3 dias, o suficiente para que morresse asfixiada. Mas uma visível proteção da Virgem salvou-a da morte certa. Em agradecimento, ofereceu a sua virgindade. Esta ameaça de morte, que para outros poderia ter sido ocasião de ruína irreparável, foi para ela ocasião de, cada vez mais, se firmar no propósito de abandonar o mundo e de se consagrar completamente a Deus. Deixou, pois, a corte e se retirou para Toledo, indo se recolher no mosteiro de São Domingos, cujas religiosas viviam sob a regra cisterciense. Passou ali 30 anos, dando às religiosas extraordinários exemplos de virtude. Foi modelar no desprendimento dos bens materiais, na obediência, na pobreza, na assistência aos pobres, na oração e recolhimento. Mas Deus a tinha predestinado para a obra de maior alcance no seu reino. Sob a inspiração de Maria Imaculada, Beatriz acalentou a ideia de fundar uma ordem de estrita clausura, na qual as religiosas inteiramente segregadas do mundo pudessem servir a Deus em vida contemplativa. Com a ajuda eficaz da Rainha Isabel, a católica, que lhe deu o palácio de Galiana, e com um pequeno grupo de religiosas, deixou o mosteiro de São Domingos e foi habitar na nova sede, que veio a ser o berço das monjas concepcionistas. 3 amores ardiam na alma de Beatriz: o amor a Maria Imaculada, a paixão de Jesus Cristo e a Santíssima Eucaristia. Estes amores foram a herança espiritual que caracterizou a nova ordem. As monjas concepcionistas tiveram sua aprovação canônica em 1489. No entanto, a fundadora não teve a sorte de assistir à primeira profissão religiosa de suas irmãs de hábito, pois uma revelação divina lhe falou que morreria entre 10 dias, como de fato aconteceu aos 17 de agosto de 1490. No momento de sua morte, o rosto foi visto transfigurado por uma grande claridade, com uma estrela resplandecente na cabeça até expirar. Maria da Silva foi irmã de sangue do bem-aventurado Amadeu da Silva, que, após a experiência de 10 anos de ermitão, abraçou na Itália a Ordem de São Francisco. Homem de muitas virtudes e letrados, foi confessor do Papa Sisto IV. Morreu em odor de santidade, sendo-lhe reconhecido o título de bem-aventurado. A ordem fundada por Santa Beatriz da Silva espalhou-se por muitas nações na Europa e chegou ao Novo Mundo em 1540. Conta atualmente com 135 mosteiros e com mais de 3.000 irmãs. Chegou no Brasil em 1678, com a fundação do mosteiro de Nossa Senhora da Ajuda, no Rio de Janeiro. E pouco depois, abriu o mosteiro da Lapa, em Salvador, Bahia, onde viveu e foi assassinada a heroína da independência do Brasil, Maria Joana Angélica de Jesus, em 1822. Logo após a morte, Beatriz teve grande veneração. Contudo, seu culto foi ratificado oficialmente pela Igreja só em 1926,
com a sua beatificação, em 1976, com a canonização. A família franciscana, que a considera uma santa ligada ao espírito de São Francisco, celebra sua festa no dia de hoje, 1º de setembro. Santa Beatriz da Silva, rogai por nós. O Santo do Dia. Apresentação: Padre Anísio José.